Hoje eu estava lendo jornais e vi lá pelas tantas... Bom, notícia não falta, né? Nós vamos falar de guerra, não é de guerra, né? É da guerra. É incrível, né? Tem uma outra guerra em curso, a guerra, a invasão da Ucrânia, que parece que é um assunto do século XIX, né? E a gente tem essa guerra assombrosa, toda guerra é assombrosa, mas essa traz para a gente imagens e histórias tão absurdas que parece que as outras guerras não são absurdas, são extremamente absurdas, mas nós vamos falar dessa guerra inacreditável. Mas eu vi uma notícia do nosso mundo local aqui do Brasil que está passando lá no Congresso Nacional, está sendo discutido no Congresso Nacional, um projeto de lei que se propõe a combater o que chamam de interferências políticas na gestão das universidades federais. E está avançando na Câmara dos Deputados. Ele acaba com a liberdade do presidente da República de escolher um dos 3 candidatos a reitor das universidades que sai da lista tríplice. Acaba. Então a proposta obriga o presidente a nomear o mais votado pelos professores, funcionários e alunos. Ou seja, essa proposta, ela decide, se aprovada, esse projeto de lei, se for aprovado, vai ficar estabelecido que quem manda nas universidades é a corporação dos professores, a corporação dos funcionários e os alunos. Eles é que vão resolver. Quem eles disserem que vai ser o reitor, será o reitor. Acabou o papel do presidente da República. Então, o presidente da República indica o presidente do Banco Central, indica o ministro do Supremo Tribunal Federal, eles são sabatinados, são escolhidos, e aí indica, e eles são escolhidos, e aí ele nomeia, depois que forem sabatinados. O Procurador-Geral da República, o presidente escolhe um indicado, que pode ser da lista tríplice ou não, ele é sabatinado, então escolhido. Aí os reitores, os embaixadores são sabatinados, escolhidos. Os reitores das universidades, sendo que nós estamos falando do berço do conhecimento no Brasil, a universidade, eles vão ser escolhidos pelos alunos, professores e funcionários. Ponto, acabou. O sistema de lista tríplice pode não ser o ideal. Na maioria dos países, os reitores são escolhidos por comissões que buscam pessoas com talento, inclusive fora das universidades, que ele vai ser o reitor. Então, você tem a universidade que sai buscando o nome, tem um colegiado lá que escolhe, o próprio Estado participa ou não participa, mas o reitor nem precisa pertencer à universidade, em uma parte importante. A gente pode fazer uma pergunta que é: o que faz a diferença numa organização, seja uma empresa, seja uma universidade, seja uma instituição pública que não seja de ensino, instituição de pesquisa? É a pessoa que está na frente ou é o processo de seleção? Difícil, né? Escolher. Você pode ter um processo de seleção e você terminar colocando, por exemplo, um péssimo Procurador-Geral da República, pavoroso ministro do Supremo Tribunal Federal, um detestável presidente do Banco Central e um reitor de 5ª categoria, né? Então, o processo de escolha pode resultar num nome ruim, não é infalível. E um processo ruim pode dar num nome bom. Você pode ter um bom escolhido, mesmo o resultado de um processo ruim. Então, algumas pessoas se perdem em discussões que, para mim, são tolas. Se o Brasil seria melhor se fosse parlamentarista do que presidencialista. Eu acho isso uma tolice de discussão, porque os personagens serão os mesmos, né? Não vai deixar de ter os mesmos atores da política brasileira. Não vão surgir atores... Você virou parlamentarista, aí surgem atores incríveis. Não, você resolve que vai ser uma monarquia, então você vai ter uma estrutura extraordinária. É possível que, se a gente tivesse uma monarquia, a gente tivesse uma CPI da coroa. A CPI da coroa. Porque o rei ia desviar
aí eu descobri que tinha dinheiro na Suíça, que o rei ia ter mandado fazer umas caravelas. Enfim, não dá para saber, né? Mas não é possível que no Brasil você muda para monarquia e acabou, né? Não precisa mais ter investigação, a Polícia Federal vai ter tempo livre, os policiais vão ficar lixando a unha porque não vai ter mais esculhambação com dinheiro público, porque agora é uma monarquia, né? Então, se é monarquia, se não é monarquia, se é parlamentarismo, se não é parlamentarismo, isso é irrelevante, porque são as pessoas que interferem. Então, claro que são as pessoas que fazem a diferença. Essa é uma frase lugar comum, né? Você tem um gestor que pode mudar a vida numa empresa, ou pode afundar uma empresa. Pega lojas americanas, né? Lojas americanas é um exemplo perfeito. Tem tudo aquilo que tem que ter numa empresa. Tem conselho de administração, tem conselho de fiscalização, tem auditoria externa, tem CEOs e CFOs, os escolhidos segundo critérios internacionais, e aí virou uma bandalha porque tinha um bando de ladrão lá dentro, né? Picaretas. Pega o que aconteceu na Petrobras. Olha, diretores de carreira, pessoas da melhor qualidade, né? 40 anos, 30 anos de cargo e tal. Os caras fizeram petrolão. Tinha gerente lá com 100 milhões de dólares no exterior, ladrão, vagabundo. E, no entanto, você pode ter uma gestão, como a Petrobras passou a ter, não tem mais aqueles escândalos. É o mesmo sistema. Ah, não, a gente reforçou o compliance, appliances, mas são as pessoas. E também um pouco de processo. Aí, em vez de a gente discutir o ensino no Brasil, a qualidade do ensino no Brasil, a gente está discutindo um projeto de lei que impede que o presidente da República, que o governo que dá a linha do ensino possa participar do processo. Simplesmente tira. As universidades não é que elas vão ser autônomas, autônomas elas são, só que elas querem ser absolutamente independentes. Um país chamado Universidade Federal disto ou daquilo, um país. Escolhe o presidente, né? Escolhe o reitor, escolhe os vice-reitores, escolhe tudo, define o que vai fazer com o dinheiro, e aí? Claro que tem que prestar contas. Já melhorou muito. Se a gente tivesse tendo essa conversa antes de 2004, por exemplo, daria para a gente cobrar a ausência de qualquer indicador confiável de excelência das universidades, e eles começaram a aparecer. Há alguns indicadores, dá para a gente ver universidades muito boas e universidades muito ruins, dá para a gente separar hoje. Essas são muito ruins, essas são bem boas, porque existem alguns indicadores de excelência. Agora, falta ainda um investimento em qualidade de ensino, em parceria com o setor produtivo, a corporação e esse corporativismo, ele é muito forte. Basta ver esse projeto de lei que tem por objetivo reforçar essa ideia de independência, mas não independência no bom sentido, né? Eu tenho filhos, tenho 3 filhos, a Marina, o André e o Marcelo. A coisa que eu mais quero é a independência deles. Os 3 são independentes, trabalham, estudam, são pessoas independentes. Essa independência a gente quer. A gente quer a independência dos nossos pais, a gente quer poder tomar decisões próprias. Mas quando você vive de dotação orçamentária, você recebe uma grana, uma mesada. As universidades recebem uma mesada. Está lá, o salário dos professores é pago pelo governo federal, o dinheiro da pesquisa vem do governo federal, tudo vem do governo federal. No entanto, eles querem ser um enclave. Eles querem ter o direito de fazer tudo do jeito que eles querem, com independência absoluta, não querem prestar contas no processo de escolha. Por que o presidente da República, que tem as universidades no corpo do Ministério da Educação, não pode escolher o reitor? Ele pode escolher o ministro da Educação, mas ele não pode escolher o reitor. Ele pode escolher o ministro da Fazenda, o ministro do Banco, mas não pode escolher o reitor da universidade. Um projeto de lei que está tramitando, já passou na Comissão de Educação e agora vai ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, de forma conclusiva, ou seja, não precisa ir para o plenário, a não ser que quem se opõe exija uma votação no plenário. Na Comissão de Educação não teve pedido de vista, nada. Só teve um deputado que votou contra, porque ele acha que tem que manter a lista tríplice.
O resto achou que está tudo bem. Está tudo bem. A oposição não está olhando muito para isso, o ministro da Educação não está muito preocupado com isso. E aí lembram, como exemplo de que é preciso mexer nisso para dar mais autonomia e permitir que isso aconteça da forma como eu acabei de descrever, a gestão pavorosa da educação no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi realmente um governo espetacular. Ele conseguiu escolher os piores ministros da educação do Brasil, sem lista tríplice, né? Vamos combinar. Os piores do Brasil. O Weintraub, né? Aquele Milton, um horror. Teve um que mentiu o currículo, tinha um outro lá que é um pior que o outro. Assim, ali ele gabaritou, ele conseguiu só escolher ministro ruim. Eu acho até que ele se esforçou. Assim, tem um pior? Tem, nomeia. Mas eu quero agora um pior ainda. E ele sempre foi achando um pior ainda. O Weintraub é um negócio assim, pavoroso. E ele conseguiu escolher um ainda pior que o Weintraub. E aí talvez por isso gerou um trauma, porque como ele queria fazer uma faxina ideológica nas universidades, porque o Bolsonaro não suportava a ideia de que a universidade tem que ser plural, de que pode haver um pensamento de esquerda, né? Para ele não, tinha que ser, só faltava mandar botar uniforme nos alunos das universidades federais. Vamos cantar o hino nacional, sim senhor, e botar uniforme, sim senhor. E uniforme militar, bonitinho e tal, né? Tudo bonitinho, as moças de sainha 3/4, os meninos de bermudinha, tudo com sapatinho pretinho. É isso que eles queriam, né? Pelo menos se comportava desse jeito. Então a universidade é um espaço de pluralidade, é um espaço de reflexão. Não existe a universidade para comparar com uma escola de ensino básico, né? O ensino médio, o ensino primário, não faz o menor sentido. Mas daí a você ir para o outro extremo, que eles passam a ser enclaves, 5 dúzias de enclaves, 5 dúzias de universidades, cada qual resolvendo como quer, não tem uma coesão, não tem nada, não tem nada. Não tem um contrato de gestão, resultado da parceria que o ministro da Educação pode ter com o nomeado. Então, é um exagero. Nós estamos saindo nós estamos indo de um exagero que foram aqueles ministros pavorosos que o Bolsonaro escolheu. Aí, sei lá, que por trauma, os caras agora resolveram radicalizar e enclave. Então, eu queria chamar atenção para isso, porque esse projeto não faz sentido, né? É desnecessário e perigoso você resolver. Claro, é um projeto de lei, então se depois não deu certo, muda, mas não faz o menor sentido. Adivinha quem é a favor? As corporações, né? As entidades de classe, os alunos. Então, por que os professores, os alunos e os funcionários votam com a mesma porcentagem? Os professores são do corpo, os alunos ficam 4, 5 anos, no entanto, os votos são iguais. Por que os professores não têm uma votação, um voto maior? Chegou até a existir uma medida provisória nesse sentido. Depois, um projeto de lei com 70% para os professores e tal. Mas a ideia dessa, não é autonomia, dessa independência e tratar as universidades como um país, é algo que não faz o menor sentido e, no entanto, tudo indica que isso pode prosperar. Vamos ver, saindo da Câmara, se isso para no Senado ou se isso vai em frente e nós vamos ter uma mudança desnecessária por um lado e perigosa por outro. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.